Já, meus irmãos, vamos então retomar a nossa exposição de Naum. Tem uma frase do escritor George Santayana, na verdade é um pseudônimo de um antigo poeta e filósofo espanhol que escreveu bastante em inglês e acabou se tornando conhecido por escrever em inglês. E num dos seus textos lá, de 1905, há uma frase bastante repetida, que diz o seguinte: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. E essa frase é muito verdadeira, especialmente quando a gente começa a estudar teologia, começa a estudar tanto teologia bíblica quanto teologia histórica, a gente descobre que olhar para o povo de Deus no passado, observar os seus erros e os seus acertos, nos ajuda a evitar certos erros e seguir a boa trilha que muitos homens de Deus, muitos homens e mulheres de Deus seguiram na história. O que Naum faz agora, na segunda parte do capítulo 3, é justamente chamar os ninivitas a olharem para o passado. Ele chama o reino da Síria, chama a sua capital, Nínive, a olharem para o passado, para a história da cidade de Tebas e, de certa forma, tomarem cuidado e prestarem atenção para que a história deles não acabe igual à história de Tebas. A gente sabe que, à medida que os anos passam e as décadas passam, a história de Nínive acaba se tornando a mesma história daquela cidade egípcia chamada Tebas, que ficava no sul do Egito e que parecia ser completamente inconquistável. Uma cidade que parecia estar além da conquista e do ataque de povos estrangeiros. Mas o que Naum dirá para os ninivitas é: da mesma forma que Tebas caiu e ela parecia ser inconquistável, Nínive também cairá, apesar de toda a sua fortaleza e apesar de todos os instrumentos usados pelos assírios para se protegerem de outros povos. Tebas funciona então, ou a cidade de Noamon. Quem tem as versões mais antigas, o nome da cidade aparece como Noamon, que era justamente a expressão hebraica que significava a cidade de Amon, mas os gregos costumavam chamar essa cidade de Tebas, por isso que as versões mais recentes têm traduzido assim, Naum capítulo 3, versículo 8. Então vamos dar uma olhada nesse trecho. Nós leremos os versículos de 8 a 13, estudaremos de 8 a 13, mas eu quero primeiro observar com vocês os versículos de 8 a 10. Tá? Então, primeiro, Naum 3, de 8 a 10. Diz assim o texto: acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada, Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Essa primeira parte do texto que a gente vai estudar agora na segunda palestra nos mostra que o passado de Tebas prenuncia o futuro de Nínive. O passado de Tebas prenuncia o futuro de Nínive. O texto traz algumas perguntas retóricas e ele quer estabelecer comparações entre Tebas e Nínive. No versículo 8, por exemplo, o texto diz: acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. Como nós estudamos ontem, nós percebemos que havia canais ali que também passavam por baixo da cidade de Nínive e serviam como uma espécie de proteção natural para aquela cidade.
E foram justamente esses canais e esses meios que o Senaqueribe investiu ali como meio de suprir a cidade de água e de protegê-la, que os inimigos de Nínive usariam para represar a água e depois soltar ela contra a cidade e derrubar as muralhas e atacar a cidade. É por isso que Naum vai usar a cidade de Tebas com esse paralelo. Porque a cidade de Tebas no Egito era uma cidade que ficava no sul, a 640 quilômetros do delta do Egito, então você tinha que entrar muito dentro do país para chegar até Tebas, era difícil chegar nessa cidade. Ela era cercada por canais naturais. Nenhum rei precisou fazer ligação entre o Nilo, e a cidade de Tebas para suprir a cidade com águas. Naturalmente, essa cidade era cercada por canais que estavam ligados ao rio Nilo. E Naum então pergunta para os ninivitas: vocês por acaso são melhores do que Tebas? A proteção natural que vocês têm, que vocês puxam lá do rio Cócer, é melhor do que os canais que cercam a cidade de Tebas? As águas que serviam como uma espécie de obstáculo de proteção quando o inimigo viesse? Toda a trabalheira que dava para o inimigo transpor esse obstáculo, era tempo suficiente para os habitantes de Tebas se armarem, se prepararem e se colocarem em defesa. Mas apesar de toda a defesa natural que a cidade de Tebas tinha, ela mesma havia caído nas mãos dos assírios. Os assírios eram testemunhas vivas de que por mais defesas naturais que uma cidade tivesse, ela não era inconquistável. Porque no ano 663 a.C., os assírios marcharam com um exército de 22 reinos, que eles obrigaram a ir com eles, entraram na cidade de Tebas e conquistaram aquela que era a capital do Egito naquela época. Os canais que cercavam a cidade, eles tendiam a encher na época de chuva ali, a ponto de, em época de cheia do Nilo, as águas transbordavam para até 3 quilômetros de distância das margens. Era muita água. Vocês que moram aqui no litoral brasileiro sabem de lugares onde você consegue atravessar tranquilamente a pé quando a maré está baixa. Mas você não consegue voltar pelo mesmo caminho quando a maré sobe. Eu comentei na primeira noite que a gente teve um tempinho de férias em família na semana passada, e a gente foi para um lugar que é uma ilha onde tem uma vila de pescadores ali no Pará, e o pessoal geralmente se hospeda nessa vila de pescadores e depois vai para uma praia muito bonita que é chamada de Praia da Princesa. De manhã a maré estava baixa e a gente conseguia andar pela praia tranquilamente, passava lá pela areia e as minhas filhas catando conchinha, se divertindo, né, naquele caminho de 1,5 km, era a diversão delas para a gente fazê-las andar, senão elas iam falar: papai, pede para a charrete levar a gente, né? Então não, vamos lá, vamos andando. Mas era incrível que quando a gente voltava, a gente já não conseguia mais passar pela praia. A gente precisava pegar um barquinho e atravessar um trecho pequeno para chegar onde estávamos hospedados. Quando o Nilo enchia, era como essa espécie de maré alta. Ficava difícil de entrar em Tebas. Ficava difícil de superar os obstáculos que cercavam aquela cidade imponente egípcia. Aquela cidade que havia sido capital por vários anos do Egito, naquele momento exato, também era a capital daquela nação. E tinha experimentado 1000 anos de tranquilidade, até que os assírios vieram, ultrapassaram os obstáculos e conquistaram Tebas. E o profeta Naum, então, pergunta para os assírios: vocês são melhores do que Tebas? Vocês têm uma proteção maior do que essa cidade? E a resposta que Naum espera é claro que não. Vocês não são inconquistáveis. Não pensem que os canais de vocês os protegerão, porque não os protegerão.
E ele passa para uma outra pergunta no versículo 9. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada, Fut e Líbia estavam entre os seus aliados, e a pergunta que Naum, de certa forma, está fazendo aqui, uma pergunta implícita é: vocês são melhores do que Tebas em termos de aliados políticos? A cidade de Tebas, por pertencer ao Egito, ela estava ligada com outros reinos, que eram aparentados dos egípcios. Se você, por exemplo, pega a tabela das nações, lá em Gênesis 10, versículo 6, tanto o Egito, quanto a Etiópia, que em algumas versões aparece como Cuxi, quanto Fut, todos esses reinos são retratados como reinos camitas, descendentes de Cã, filho de Noé. Então, havia uma relação de sangue, ou pelo menos uma relação geográfica, que unia esses povos e fazia que quando um deles fosse atacado, os outros viessem para socorrê-lo. Era natural que isso acontecesse, e essa prontidão para defender um ao outro ocorresse. Qualquer inimigo que desejasse conquistar a cidade de Tebas, teria que não apenas superar o obstáculo das águas dos canais que cercavam a cidade, do próprio Nilo, mas se arriscaria também a ser atacado por um desses aliados no caminho até a cidade de Tebas. Porque, afinal de contas, eram 640 quilômetros andando dentro do Egito. Até chegar em Tebas, meu amigo, alguém lá da Líbia, de Fut, ou mesmo da Etiópia, poderia vir e atacar. É o que acontece, por exemplo, em 2 Reis 19, quando Senaqueribe está atacando a região ali de Canaã. E ele conquista várias cidades de Judá, como nós já mencionamos. O texto diz para nós que o rei da Etiópia veio atacar Senaqueribe, porque Canaã, historicamente, estava ligado ao Egito. Por muitos anos, por muitos séculos, cidades cananeias foram vassalas dos egípcios. Quanto mais entrar no próprio território egípcio para conquistar a sua capital. Seria loucura. Mas os assírios fizeram isso, e eles conseguiram conquistar a cidade, e eles colocaram os etíopes para correr. E a pergunta agora que o profeta faz para a Síria é: vocês são melhores do que Tebas? Vocês têm esses aliados? Queridos, nenhum reino vassalo dos assírios amaria os assírios a tal ponto para defendê-los se eles fossem atacados. Pelo contrário. Quando nós chegamos no final do livro de Naum, que vamos estudar na sexta-feira, o versículo 19 diz para nós que os povos batem palmas ao ver Nínive caindo nas mãos dos inimigos. Então, se Nínive poderia ser igual a Tebas porque tinha uma proteção de águas, ainda que não tão forte quanto Tebas, mas tinha, certamente Nínive não tinha essa segurança de aliados leais que Tebas tinha. Então, como Nínive poderia garantir a sua própria segurança, poderia garantir que ela jamais seria vencida, jamais seria derrotada por um povo estrangeiro? Chama muito a minha atenção duas expressões que o profeta Naum usa para descrever esses aliados que Tebas, a cidade egípcia, contava. O texto diz para nós, no versículo 9, que a Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada, e que Fut e Líbia estavam entre os seus aliados. Tanto o termo força, quanto o termo aliado ou ajudador, são termos usados, em geral, quando Deus quer chamar Israel a colocar a confiança nele, e não em outras coisas, e não em outras pessoas, e não em outros reinos, e não em outros príncipes. Por exemplo, lá em Deuteronômio 8:17, Moisés vai dizer o seguinte para Israel: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder. A palavra poder aqui traduzida na NVI é a mesma traduzida por força lá em Naum. E o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas.
Deuteronômio está dizendo para Israel, olha, não é o poder de vocês, não é a força de vocês, mas é o Senhor que está concedendo toda essa prosperidade. Vocês não podem deixar o coração de vocês se ensoberbecer e dizer, nós conquistamos, nós conseguimos, a nossa força alcançou tudo isso. Não, o Senhor é a força de vocês. Não o seu braço, não a sua habilidade, não a sua capacidade intelectual. No Salmo 46:1, o salmista vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio, que é a mesma palavra traduzida aí como aliados, para falar dos aliados da Síria, sempre presente na adversidade. Tebas colocou a confiança na força e no auxílio errado, e por isso caiu diante do ataque assírio. E os assírios não aprenderam a lição, porque eles buscavam a força e o auxílio em outras fontes, que não o Deus Criador de céus e terra. No versículo 10, esse passado de Tebas, que prenuncia o futuro de Nínive, descreve agora Tebas totalmente rendida diante das mãos dos inimigos. Veja aí, versículo 10. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Vejam, Tebas foi tratada brutalmente pelos assírios. Passou pela vergonha de ser levada para o exílio. Imagine aquela cidade imponente, poderosa, por mais de 1000 anos, em pé, sem ninguém atacá-la, sem ninguém ameaçá-la. De repente essa cidade cai. E gerações de egípcios que haviam vivido naquela cidade não viram aquilo que os habitantes do ano 663 viram. A cidade caiu. E eles passaram pela humilhação de andarem aqueles mesmos 640 quilômetros, subindo o Egito, depois indo, sendo dispersos, espalhados pelos assírios, levados cativos para longe da sua terra. Adultos e crianças são atingidos por esse ataque. O versículo 10 diz que as crianças foram massacradas. A palavra aqui muito forte, a ideia é que elas foram estraçalhadas, elas foram destruídas, e com isso os assírios, de certa forma, atacaram parcialmente o futuro dos egípcios, o futuro daquela cidade, matando a geração mais nova. Mas até mesmo os nobres e os grandes daquela cidade sofreram o ataque do inimigo. A guerra não escolhe classe social. E os assírios aqui trataram com brutalidade as pessoas poderosas e ricas que viviam em Tebas. O texto diz para nós que eles lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Os nobres das cidades, os influentes da cidade, se tornaram mercadoria. Você pode se lembrar de uma cena bíblica em que soldados estão lançando sortes em outro trecho das Escrituras? Lembram das roupas de Jesus, sobre as quais os soldados lançam sortes? Os nobres assírios se tornaram peça, objeto, que os conquistadores lançam sortes para decidir com quem que eles vão ficar. Uma vergonha total, destruição, crueldade. O próprio Assurbanipal descreve como foi esse processo de conquista. Ele conta para a gente como é que ele chegou no Egito. Ele diz o seguinte: eu, Assurbanipal, tomei a estrada mais curta para o Egito e para a Núbia. Durante a minha marcha, 22 reis, inclusive Manassés, rei de Judá, me trouxeram grandes presentes e beijaram os meus pés. Manassés era um vassalo rendido aos assírios. Eu obriguei esses reis, porque eles não fariam isso de livre vontade, obviamente, a me acompanharem por toda a terra, bem como pela rota marítima, com as suas forças armadas e os seus navios. Agora veja o que Senaqueribe fala de Tebas. Aquela cidade
fazendo referência a Tebas, minhas mãos capturaram em sua totalidade, com a ajuda de Ashur e Ishtar, deuses assírios. Prata, ouro, pedras preciosas, os bens do seu palácio, tudo o que havia, roupas de cores vivas e de linhos, grandes cavalos, o povo, macho e fêmea, eu removi das suas posições e os levei para a Síria. Pilhagem pesada eu levei de Tebas. Contra o Egito e a Etiópia, travei uma guerra amarga e estabeleci o meu poder. A 2.000 quilômetros da sua casa, Assurbanipal assolou a cidade de Tebas. A cidade mais poderosa das cidades egípcias caiu nas mãos dos assírios, e Nínive poderia esperar o mesmo. Um dia, a capital assíria cairia do mesmo jeito que os seus conquistados caíram. E o que essa passagem ensina para nós? O que a queda de Tebas e a futura queda de Nínive tem a nos ensinar? A primeira lição que esse texto nos ensina é que todo poder terreno é passageiro e transitório. Por isso, não se aferre, não se dedique a alcançar glória e reconhecimento humanos, que em breve passarão e pertencerão a outra pessoa. Naum deixa muito claro que o único poder eterno que estabelece reinos e remove reinos é o poder de Deus. O reconhecimento que você pode receber hoje como um pregador eloquente, como um pastor bem-sucedido, como um estudioso que tem muitos seguidores nas redes sociais, amanhã você não pode ter mais. Tudo isso passa, tudo isso acaba. Nós vivemos numa época em que o sucesso ministerial é medido pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja lá onde for. E Naum está dizendo, tudo isso passa. E a gente olha para o que acontece ao nosso redor, no próprio mundo, a gente percebe isso. Hoje o cara é um jornalista aclamado, amanhã ele está sendo linchado pela multidão. A mesma internet que levanta é a internet que humilha, que abate. E se nós colocarmos o nosso coração nisso, a nossa decepção será muito grande. Deus, no dia do juízo, não vai avaliar o nosso ministério pela quantidade de seguidores que nós tivemos na rede social, nem pelo tamanho das nossas igrejas, nem pela influência que nós exercemos. Sabe qual o critério que o Senhor Jesus vai usar para nos avaliar? É o critério que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo diz assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O Senhor Jesus, na sua avaliação final, não vai dizer para você, muito bom, servo bom e bem-sucedido nas redes sociais. Seja bem-vindo, servo bom e influente. Não é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não dedique a sua vida para criar o reino de seguidores que vão aclamar você nas redes sociais ou em qualquer lugar. Entregue a sua vida ao único rei que é digno do seu esforço, do seu coração, do seu estudo. O único reino que não vai passar, e o único rei que é digno de glória, é a ele que nós devemos nos dedicar. E toda vez que o nosso coração se encher de orgulho, nós precisamos nos dobrar diante desse rei e falar, Senhor, a glória é tua, não é minha. E que eu seja apenas um instrumento que aponte as pessoas para ti e não para mim. Porque eu vou passar um dia. Mas o teu reino, a tua glória e as boas novas da salvação de Jesus são eternos, são permanentes.
Assim como Tebas e Nínive, nós podemos ser facilmente seduzidos a colocar a nossa confiança nos nossos recursos. Sejam eles os recursos pessoais, o dinheiro que a gente acumulou no banco, os bens que nós compramos, adquirimos, ou nos nossos recursos ministeriais. Talvez as pessoas que servem conosco na nossa igreja, ou mesmo a condição financeira que a nossa igreja alcançou, e a gente pode usar esses recursos, e o nosso coração pode ser facilmente seduzido a colocar a sua confiança em pessoas e coisas, quando na verdade a nossa confiança maior tem que estar no Senhor. O sucesso da nossa vida e do nosso ministério não está nos recursos que nós temos, mas está no Deus a quem nós servimos e na dependência que nós temos para realizar aquilo que Ele pede de nós. Mas o texto continua, queridos, e o texto diz para nós que a Assíria cairá facilmente nas mãos dos seus inimigos. Veja o que dizem os versículos de 11 a 13. Eu prometo ser mais sucinto nessa segunda parte. O texto diz assim: você também ficará embriagada, irá esconder-se tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, e o fogo devorou as suas trancas. O exército assírio aqui é primeiramente comparado a bêbados. Você também ficará embriagada. E nós já falamos aqui o porquê que a Bíblia muitas vezes usa essa metáfora da embriaguez. O bêbado é muito fácil de ser derrubado. Aliás, é muito comum você ver um bêbado jogado na sarjeta, um bêbado lançado no chão, caído, porque ele não consegue ficar em pé, ele tropeça, ele anda balançando, ele tem dificuldade para continuar firme ali na sua posição. E Deus está dizendo, vocês vão ser como bêbados que cambaleiam e caem. Essa metáfora da bebida para falar do juízo de Deus, ou do ataque do inimigo, é muito comum na Bíblia. Nós podemos lembrar do próprio texto do Apocalipse que diz que a grande Babilônia vai tomar vinho puro da taça de Deus e vai cambalear e vai cair nas mãos do Senhor. Jeremias, prevendo a queda de uma nação, também usa a imagem da embriaguez, lá no capítulo 25, versículo 27, ele diz assim: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz o seguinte: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Diante do ataque do inimigo, os soldados assírios correriam cambaleando, procurando refúgio, procurando abrigo. É isso que diz o versículo 11: irá esconder-se, tentando achar um refúgio do inimigo. A NVI coloca tentando proteger-se do inimigo, mas eu faço questão de colocar a palavra refúgio aqui, porque ela aparece no hebraico, tentando buscar um refúgio do inimigo. E sabe por que eu destaco essa palavra refúgio, que os assírios vão tentar achar e não vão encontrar? Porque o próprio Naum, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o Senhor é bom e Ele é um refúgio em tempos de angústias. Os ninivitas iam buscar refúgio no lugar errado e cairiam nas mãos dos inimigos. Mas quem faz do Senhor o seu refúgio, permanece de pé no momento da adversidade, no momento da aflição. O versículo 13 também fala um pouquinho mais sobre como os soldados assírios se pareceriam no dia da queda. Ele diz: olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. E talvez para nós hoje soe estranho. Poxa, o que ele está querendo dizer? O que ele quer indicar, insinuar a respeito das mulheres, quando ele diz que os soldados assírios se tornarão como mulheres? Em primeiro lugar, esse é um tipo de linguagem muito comum no mundo do Antigo Oriente Próximo. Os reis assírios usavam essa linguagem. Por exemplo, um rei assírio diz o seguinte sobre o seu inimigo:
que Ishtar, a deusa, da batalha e do conflito, torne a sua masculinidade em feminilidade e o amarre aos pés dos seus inimigos. Esses dias a gente estava conversando sobre essa questão na revisão da NVI, e eu fui atrás de uma coleção de textos, que hoje já está disponível na internet, porque ela é antiga, de textos antigos, e tinha ali um texto de juramento de um soldado hitita. Era um texto ritual. E ele falava algo muito parecido que Naum fala e que os reis assírios falavam. Olha só o que esse texto dizia a respeito dos seus inimigos. Que eles transformem suas tropas em mulheres, que eles os vistam à maneira de mulheres e cubram as suas cabeças com um pedaço de pano. Que eles quebrem os arcos e flechas e a clava das suas mãos e coloquem em suas mãos a roca de fiar e o espelho. Essa era uma maneira de falar que os inimigos ou os soldados inimigos se tornariam vulneráveis e facilmente derrotáveis num contexto de batalha. É uma linguagem para indicar fragilidade e impotência naquele período. E é claro que o contraste aqui tem muito mais a ver com um contraste físico, de força física, do que qualquer outro tipo de contraste. Há versões que traduzem assim, olha, que o Senhor tornará os seus soldados covardes, mas o ponto aqui não é que a mulher é covarde, não é covarde, mas existe uma diferença de força física aí. E essa era uma maneira, no passado, de dizer, olha, que os deuses transformem os seus soldados em soldados vulneráveis, impotentes e caiam diante do inimigo. E Naum está dizendo, é assim, assírios, que os seus soldados se tornarão. Eles serão facilmente derrotados pelos inimigos. E não apenas os seus soldados, não. As fortalezas, que eram um símbolo de segurança e de defesa, olha só o que vai acontecer com essas fortalezas. No versículo 12, todas as suas fortalezas são como figueiras, carregadas de figos maduros, basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. As fortalezas que deveriam proteger agora não passam de frutos maduros que caem facilmente de uma árvore. Você já sacudiu uma árvore para pegar uma fruta que você queria lá em cima? Eu lembro da minha infância. Em Atibaia tinha uns pés de goiaba maravilhosos. E antes que algum bichinho pousasse ali, e a goiaba ficasse imprestável, eu tentava pegar as goiabas lá de cima, balançando a árvore. E ficava lá um balançando e outro com balde para pegar a goiaba lá, deixar cair no chão e estragar. Naum está dizendo, olha, essas são as fortalezas de vocês. Elas são frutos maduros que basta você balançar que elas caem. E o inimigo vai derrotá-los. E toda essa vitória que vocês se gabaram sobre Tebas, simboliza a derrota de vocês amanhã. O seu triunfo confirma o seu destino, e a sua vitória prenuncia a sua queda. Essa passagem revela o sofrimento que Deus muitas vezes traz sobre aqueles que insistem em permanecer no seu pecado. Nos 2 primeiros dias de exposição, eu falei bastante sobre o juízo que Deus traz sobre os ímpios. A gente comentou que Deus manifesta esse juízo de forma histórica, ao, por exemplo, vencer os inimigos de Deus espirituais, inimigos espirituais do povo de Deus, em Cristo Jesus, por meio da sua morte na cruz. Falamos também que essa maneira de Deus julgar também toma forma física, concreta, por exemplo, com Herodes Agripa, que depois de perseguir o povo de Deus e se gloriar, acaba comido por vermes. Falamos do juízo escatológico que Deus trará sobre aqueles que insistem em dar as costas para Ele. Mas hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a maneira como Deus, muitas vezes, também nos corrige, como seu povo, quando nós pecamos e nos afastamos dEle.
Nínive cairia, é verdade, em 612. Mas o povo de Jerusalém, que estava ouvindo a profecia de Naum, também veria a queda da cidade em 586, porque deu as costas para Deus. E a grande verdade é que quando nós nos afastamos de Deus, deixando de buscá-lo como nosso bem maior, ou cultivando pecados que expressam a nossa rebeldia e o nosso desprezo pelo nosso Deus, o Senhor, de maneira amorosa, nos corrige, chamando a nossa atenção para Ele, dizendo: volte-se para mim. Quando a gente olha, por exemplo, para Hebreus capítulo 12, se você quiser abrir ali, me acompanhar, nos versículos de 5 a 7, o autor de Hebreus diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina no Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Deus também nos corrige, e muitas vezes Ele vai usar o sofrimento. Eu não estou dizendo que todo sofrimento é disciplina, não, porque muito sofrimento pode ser prova de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, mas às vezes Ele permite certos sofrimentos na nossa vida para nos fazer olhar para Ele. E eu posso dar um testemunho pessoal de quantas vezes certas coisas aconteceram na minha vida, que eu percebi: opa, peraí, Deus está me chamando a atenção para isso aqui. Deus está me chamando a atenção para aquilo ali. Eu preciso reavaliar melhor certas coisas na minha vida. C.S. Lewis faz uma observação muito interessante no seu livro O Problema da Dor. C.S. Lewis vai dizer: a dor não é apenas um mal imediatamente reconhecível, mas um mal impossível de ignorar. Podemos descansar contentes no nosso pecado e na nossa estupidez, mas a dor insiste em estar presente. Deus nos sussurra nos nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Deus vai usar as circunstâncias nas nossas vidas também. Espero eu, não tão terríveis quanto essas aqui de Nínive, mas que vão nos fazer às vezes bater a cabeça, parar para refletir um pouquinho sobre como está a nossa vida e olharmos para Deus. É como se Ele estivesse usando aquela disciplina e aquela situação para gritar nos nossos ouvidos com um megafone e falar: Tiago, acorda, Tiago, olha para mim. E quando nós ouvimos o megafone de Deus e nos voltamos para Ele e respondemos o apelo de Deus de maneira positiva, como é que Deus reage? Queridos, quem se arrepende, mesmo que seja na última hora, e se volta para Deus de coração, encontra um Deus de misericórdia e de amor disposto a restaurar o relacionamento rompido. Deus, Ele acolhe o pecador arrependido. Um dos apelos mais eloquentes sobre o arrependimento e o amor de Deus está lá em Oséias 6, você não precisa abrir. Eu vou ler para vocês e vou concluir com esse apelo de Deus aqui. Deus é um Deus que ama o seu povo, mas Ele odeia o pecado nas nossas vidas como um pai que odeia uma ferida que machuca o seu filho. Ele quer o bem do filho, mas Ele não quer a ferida nele. E constantemente Deus vai usar situações para nos fazer olhar para Ele. E Oséias diz o seguinte para o povo de Israel: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia,
nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Deus aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. A constância da misericórdia de Deus é mais comovente e poderosa do que a irracionalidade e a cegueira do nosso pecado. A graça de Deus jamais pode ser sobrepujada pelo pecado do homem, e a pessoa arrependida sempre vai encontrar um Deus de braços abertos, pronto para puxá-la do fundo do poço. Nenhum buraco é mais profundo do que a graça de Deus, quando nós nos voltamos para Ele, com o coração quebrantado e arrependido. Quando nos voltamos para Deus, Ele nos cura, como diz Oséias, nos dá vida, nos restaura e nos permite desfrutar da presença dEle. Como o sol que aquece o dia, Deus trará o calor do seu amor ao coração do pecador arrependido. Como a chuva que rega a terra árida, o Senhor trará vida novamente àqueles que estavam ressequidos por causa do pecado. O que nós estamos esperando para correr com o coração quebrantado e arrependido, diferente dos assírios, para os braços desse Deus de amor, de graça e de misericórdia? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pelo calor do seu amor, que aquece o nosso coração quebrantado, pelas chuvas da sua misericórdia que regam muitas vezes a nossa vida árida e ressequida por escolhas que fazemos e que te desagradam, Pai. Muito obrigado pela disciplina nas nossas vidas, porque elas são um sinal de que somos teus filhos e que não sofreremos o juízo final junto com os teus inimigos, Pai. Queremos ser sensíveis à tua disciplina e ao teu chamado. Queremos ser homens e mulheres dispostos a ouvir quando o Senhor nos chama pelo teu megafone e ajoelhados diante de ti, abraçarmos a tua misericórdia e andarmos na luz da tua presença. É o que nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai.